O que é distribuição normal de Gauss e como eu utilizo esse e outros conceitos de estatística e de probabilidade na minha atuação no mercado financeiro. Meu nome é William Bontorin, que para quem não me conhece, eu trago esse vídeo com o intuito de colaborar um pouquinho e trazendo alguns conceitos básicos, mas muito úteis aí na atuação no mercado financeiro, tá? Eu já antecipo que o objetivo desse vídeo não é esgotar o tema, ele é de grande complexidade, que eu não sou formado em matemática e estatística. Daria para fazer uma tese de doutorado, muito provavelmente existem algumas teses nesse sentido, mas eu estudei tanto na graduação quanto na época de concurso público. Eu trabalho com análise de dados, eu sou atualmente auditor fiscal e também utilizo na análise dos meus dados do mercado financeiro, tá? Para entender um pouco de forma mais fácil o assunto, eu trago um exemplo de uma hipotética pesquisa que fosse realizada com o intuito de descobrir a qual a altura das mulheres adultas brasileiras, tá? Suponhamos então que fosse realizada uma pesquisa e suponhamos também que conseguíssemos aí perguntar para 100 milhões de mulheres brasileiras teóricas, né, qual a sua altura em centímetros. Essa pesquisa, ela geraria dados e números, né, e ela poderia ser organizada em tabelas, em algo de qualquer forma, mas obviamente fica muito mais clara a visualização quando ela é disposta de forma gráfica, tá? Então, se nós colocássemos em um gráfico simples, um gráfico com dois eixos, um eixo x e um eixo y, no eixo x tem a qualidade dessa informação, então qual a altura informada pelas mulheres, e no eixo y a quantidade dessa ocorrência, né? Então, a curva de Gauss, ela entra nesse contexto de visualização dos dados levantados, tá? A informação mais importante e óbvia inicial que nós gostaríamos dessa pesquisa tá bem, perguntou para 100 milhões de mulheres, então, mas qual que seria a altura média aí da mulher brasileira adulta, tá? E isso é exatamente o que consta aqui nesse exemplo hipotético de que a altura média da mulher é 1,65, tá? E aí o que Gauss, esse alemão, identificou? Que em muitos casos, os levantamentos estatísticos, eles possuem um desvio padrão uniforme, tá? Por isso que essa curva de Gauss, ela é chamada também de distribuição normal, que eu coloquei aqui, ou curva gaussiana, tá? Então ele identificou essa linha laranja aqui, algo parecido como um sino, algo simétrico, tá? Então nós encontraríamos o quê? Se a resposta a essa pergunta de que a média das mulheres brasileiras é 1,65 m, quando nós olhássemos um pouco abaixo, um pouco acima dessa média, nós encontraríamos um grande número de ocorrências, tá? Quanto mais se afasta da média, seja negativamente ou positivamente, diminui a ocorrência o número de mulheres. Basicamente isso, tá bem? Eles até teoricamente ele prevê o infinito para os dois lados, tá? Esse é o padrão teórico, mas o que eu quero que mais fique claro aqui é essa distribuição uniforme, tanto para o lado positivo da média quanto para o lado negativo, tá? Desse conceito aqui, já surgem alguns ditos populares aí, quando alguém diz, por exemplo, que alguém é fora da curva, ele está muito fora da média, entendeu? Ele está, seja positivamente muito fora da média ou negativamente aqui numa ocorrência fora da média, tá? Aqui também, esses eventos aqui, olha, que eu vou destacar em amarelo, seja positivamente ou seja negativamente, eles são conhecidos
como eventos de cauda. Eles são eventos raros, tá? Então nós teríamos aqui possivelmente poucas mulheres com algo em torno de 1,30 m aqui, e também pouquíssimas mulheres em quantidade com 1,90 m ou acima de 2 metros, tá? Esses eventos eles são importantes, eles são raros, contudo eles são possíveis de ocorrência, ainda que eles não observados, estatisticamente por isso que ele deixa no infinito, estatisticamente eles podem ocorrer e nós devemos considerá-los, tá? Eu faço trago mais uma pontuação aqui de que, dependendo dos dados que são coletados, essa curva ela pode variar. Então, essa angulação ela pode ser muito mais íngreme, como essa verde aqui, ou uma curva mais achatada, tá? Sem entrar em detalhes também de como isso não é importante isso agora, de como isso impacta conforme essa angulação aqui, não é o intuito desse vídeo, tá bom? E também que, ainda que a distribuição normal de Gauss preveja algo muito próximo da simetria perfeita, e de fato, ao olharmos aí ocorrências na natureza e tal, ele encontra essa simetria bem próxima da perfeição, eu também não exijo essa perfeição aí nos estudos, apenas esse é um entendimento de que em volta da média encontram-se as maiores ocorrências e conforme se afasta da média, diminui as ocorrências dos dados observados, tá? Eu vou trazer mais um exemplo aqui, talvez fique bem mais claro tratando com exemplos. Eu trago aqui um exemplo de uma variação percentual mensal de todas as ações listadas na Bolsa Brasileira, tá? Então, suponhamos que nós tenhamos aí 300 ações listadas na Bolsa de Valores, tá? E que seja um fato que a média, então, a média é exatamente esse ponto aqui, né? Que a média da variação percentual em um mês X, em um mês qualquer, o mês de julho de 2023, que a média foi um crescimento aí de 5%, tá? Então, se a média foi 5%, considerando esse conceito da distribuição normal de Gauss, nós entendemos que algumas empresas, elas podem ter, dessas 300, elas podem ter variado exatamente 5%, mas que algumas variaram menos do que 5% e outras variaram mais do que 5%. Nesse momento aqui não temos a informação de quantitativo e tal, isso não é importante agora. Mas o importante é entender que apenas olhando esses dados, eu posso inferir com um grande nível de certeza de que muitas empresas elas estão girando em torno dessa média aqui de 5%, tá? Por que eu falo isso? Nós suponhamos, e isso ocorre muito no dia a dia, que tem aquele famoso arrasta para cima de um determinado guru aí da internet, dizendo que ele tem, ele ensina como você achar a nova Magalu. Então, para quem é do mercado financeiro, sabe que a Magalu teve um período de alta bem acentuada, bem grande, tá? E suponhamos que nesse período aqui, a Magalu tenha tido uma alta de, não sei, 80%, tá? Então, provavelmente, ela esteja listada aqui. São poucas empresas, talvez só ela, talvez ela tenha sido das 300 a que teve a maior alta, tá? Então, ela teve uma alta aí de 80% nesse período. E é um evento raro, é um evento que muito provavelmente não se repetirá. Fica claro aqui que é um evento que é fora da curva, né? Então, assim que esse guru diz que ele tem a estratégia de encontrar a nova Magalu e tal, nós precisamos entender o que? Qual a probabilidade de encontrar essa nova Magalu, sabe? Primeiro, qual que é a média de crescimento de todas as empresas nesse mesmo período, sabe?
80% com relação a quanto? Qual a média? E o principal aqui, pessoal, a gente pensa muito no ganho, mas não pensa que, estatisticamente, além de ser muito difícil encontrar uma Magalu, é possível também que a gente encontre algumas empresas com essa mesma percentual de variação, com tudo negativo, tá? Então, esse entendimento de que essas ocorrências aqui, um teórico aqui, talvez menos 10% e mais 10%, tá? Provavelmente eu encontrarei a maioria esmagadora das empresas nesse padrão em verde aqui. A maioria das empresas estarão girando aqui em torno dos 5% de alta, tá? Um pouco acima, 10% a mais ou 10% a menos desses 5% aqui, tá? Então isso é para entender que às vezes a gente fica procurando muito um ponto, estudando, querendo encontrar um evento raro e ele é difícil, ele é muitas vezes inexplicável e se torna aí totalmente infrutífera a nossos esforços nesse sentido, tá bem? Eu trago aqui, finalizando o vídeo já, eu vou sucintamente passar alguns pontos aqui. Esse vídeo, em verdade, ele vai servir como base para outros vídeos, tá? Em outros vídeos eu vou demonstrar com um pouco mais de profundidade a utilização real e prática desses conceitos, tá? Eu utilizo muito a divisão dos dados que eu tenho em forma de faixas, tá? Então eu pego algumas faixas ou classes, também são chamadas de classes, e classifico os dados nessas faixas e faço os comparativos, tá? Basicamente, quais grandes comparativos que podem ser feitos aí com a distribuição normal de Gauss? É sempre utilizada uma taxa base ou referência, também conhecido como referência, né? E aí você compara com o efetivo ou realizado, se o quanto ele atingiu essa taxa base, tá? Essa taxa base, ela basicamente pode ser o quê? Ela pode ser uma taxa neutra, tá? Então, é uma taxa aleatória ou sem nenhum estudo. Ela pode ser um comparativo histórico, então se historicamente você já tem alguns dados da sua qualidade de execução operacional, por exemplo, você pode utilizá-la como taxa base e comparar o realizado atualmente com essa base histórica. Ela pode ser também um backtest, então hoje nos programas do mercado financeiro, Profit, Trade, já é bem possível você utilizar uma taxa base, um backtest de uma determinada estratégia, ou mesmo o seu planejamento. Então você faz um planejamento de resultados que você espera e aí você vai comparando com o que você está realizando, se você está atingindo ou não esses resultados, tá? Basicamente é isso que eu queria trazer. Esse conceito ele é básico, porém ele é muitíssimo importante, e espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida aí, me perguntem. Quem tiver mais interesse, pesquise também, que o tema é muitíssimo interessante, tá? Um grande abraço a todos.